Olá pessoal, muito boa noite. Vamos falar sobre dogma e ritual de alta magia. Vamos falar de alta magia, vamos falar do mestre do século XIX retornando, né? A sequência de lives. Gabriel, agora deu certo, Gabriel. Aí, aqui, ó, vou aceitar já aceitei. Então a gente vai revisar o último capítulo. Qualquer coisa a gente dá uma explanada. E aí, Gabriel? Foi. Tá me escutando bem? Tô sim, você. Também estou. Gente, eu não me adapto a fones. Comprei até o microfone, mas também não me adapto. O meu negócio é no rústico mesmo. Seja bem-vindo, Gabriel. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Já tem até filho, já fiz até mais filho nesse meio tempo. Pode ser. Mudei de estado e tá indo. A vida é movimento, é isso aí. A vida é movimento, né? A gente se propõe a isso, né? Gabriel, quer se apresentar, quer falar? Se apresente, né? Eu estou com as 3 cartinhas aqui. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Perfeito. A gente já tem esse projeto já tem um tempinho. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Gabriel Wendel, e a gente já gravou algumas lives juntos sobre diversos outros assuntos, mas de todos os projetos, esse é o que eu mais tenho carinho, vamos dizer assim. Porque a gente está estudando primeiro um livro altamente importante para o mundo mágico, para o mundo iniciático, de um autor que fundamenta tudo isso que a gente estuda aí e traz isso até hoje. E, ao mesmo tempo, a gente sabe dessa importância, dessa linguagem que ele utiliza, então a gente tenta buscar de uma forma mais prática esse estudo, de uma forma mais pé no chão e também com uma certa responsabilidade. Então, pessoas que às vezes vão começar a estudar os livros de Lucas Levi ou qualquer livro que a gente, vamos dizer assim, iniciático, simbólico, tem essa Uhum. dificuldade, né? Porque você precisa das chaves herméticas, da cabala, numerologia, astrologia. Sem essas ferramentas, dificilmente você consegue ali deduzir e entender muito bem. E, é claro, não significa que a gente também vai encerrar nenhum assunto. E isso que talvez é uma das coisas mais importantes desse nosso projeto, porque a gente coloca nossas experiências, o que a gente vem aprendendo, o que a gente acha, e acredito que isso vem contribuindo bastante. Então, quem estiver assistindo somente esse vídeo, já está disponível no YouTube e tem mais capítulos. Hoje, na verdade, a gente está encerrando o estudo dos últimos capítulos aí desse livro, e seria até talvez interessante a gente retomar um pouquinho o 19, 20, e aí 21 vai seguir, porque já dá uma linha do tempo bem legal, ainda mais que a gente está bastante tempo sem fazer, Sim, 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 e sim. aí a pessoa tem uma boa noção sobre isso. Mas do lado de cá eu tenho bastante receptividade, eu não sei se você recebe aí, o pessoal elogiando bastante, o pessoal ainda vê as lives, manda comentários falando que gostou do estudo, começou a ler o livro depois que assistiu a live gravada, seja o que for. Então, eu acho que se a gente impactar 2, 3 pessoas, para mim já está bom. O que importa é isso, a gente compartilhar esse conhecimento, é a partilha. E, inclusive, a gente vai falar sobre isso, a pedra filosofal, é transformar outros metais em euros, transformar outras vidas, outras situações. Né? Sim, sim. Não, esses dias eu recebi, dentre vários, o último que eu recebi, que eu me lembro, um rapaz, né? Ele falando que não tinha encontrado no YouTube, né? Que os mais sérios que ele achou foi o nosso estudo, né? E pedindo opinião e tal, e eu peguei, passei algumas coisas para ele. Mas é importante que sempre está entrando gente nesse universo. E a gente não se perdeu no caminho, Uhum. né? E hoje em dia a gente está vendo muito movimento, mas é muito entretenimento sem entendimento. E é bacana a gente dar uma revisada. Sabe qual o livro que sempre estão me falando também, o Gabriel? Nós podíamos fazer o estudo dele, do Grande Arcano. O que você acha? Não, o Grande Arcano, eu ainda não eu tenho ele, eu estou terminando a história da magia. Falam realmente que o Grande Arcano é muito bom. Eu Uhum. já vi
Chave dos Grandes Mistérios, foi o primeiro livro que eu li. Depois o Dogma Ritual, isso em 2019, que eu li a primeira vez. E Sua o Grande voz está um Arcano, pouco ecoando, sabe? Um pouco distante. Será que é o fone? não Que sei, depois não fica tão bom para o pessoal. Eu estou te escutando. qualquer coisa eu desativo o fone. Dá para ouvir? Melhor? Agora está ouvindo melhor. É porque tem dois fones. É. Sobre o Grande Arcano. Eu ainda não Hum, li o livro. Eu Então, também não. com certeza o pessoal já me indicou bastante ler. A gente pode iniciar essa leitura, não tem problema nenhum. E a gente vai seguir esse estudo. Acho super, super bacana. Você já chegou a ler ele ou não? Não, não li ainda. Eu li foi um outro, Sabedoria Oculta dele. Mas eu acho que dele, pelo menos, se não me falha a memória, tipo assim, comparado à chave de dente do mistério Dogma da alta magia, por exemplo, Dogma, a grossura desse tamanho aqui, e assim, assuntos bem complexos, porque se a gente parar para pensar, o Dogma ritual, ele sintetiza muito assunto aqui dentro. Ele vai falando ali da jornada do tarô. Então é muita coisa. Então acredito que talvez o grande arcano ele já consiga meio que deixar mais direcionado Afunilar. isso, algum tipo de estudo mais específico. Porque o dogma ritual vai pegar de tudo aqui dentro. Então, é bem denso o estudo. É a construção, né? O dogma ritual ele é a construção, como funciona a sociedade, como funciona toda a ritualística. E é bacana, porque daí eu trago o estudo que eu vou falar da Bíblia, né? Como a Bíblia está em tudo, os livros estão ali e as pessoas menosprezam, porque elas pensam assim, ah, se isso é magia do capeta. Eu falo assim, a gente precisa estudar, a gente precisa Não, estudar. isso é muito importante na magia. E alguns meios que a gente acaba conversando, lidando, a gente percebe que algumas pessoas ficam meio que zoando os evangélicos, porque ele tem uma religião, porque ele serve a Deus. E aí o mago acaba tendo esse manto de superioridade, vamos dizer assim, né? Não, mas eu aceito tudo, eu estudo tudo, eu entendo tudo, eu não sou manipulado por ninguém, enfim, eu não sei se você já passou por isso. Então, assim, a gente que é místico, vamos dizer assim, ou iniciado em alguma ordem, a gente sabe muito bem que a última obra é justamente você ajudar o próximo. O Uhum. conhecimento que você está com você, ele nada serve, a não ser se você partilhar o mundo, a não ser se você impactar a sociedade. Então, assim, a gente tem que abrir essa porta para, mesmo quem for cristão, poder também estudar a magia. Porque o próprio Mestre Jesus, ele falava em parábolas. Ele tinha essa linguagem iniciática que é fundamental na hora de você estudar magia. Se você estudar um livro de ocultismo de grande calibre, igual o Lifer Levi, sem a analogia, sem o simbolismo, você não sai do lugar. Então, o próprio Mestre Jesus ele dava muitas chaves que hoje a gente utiliza na magia. E o próprio cristianismo está cheio de coisas, princípios herméticos que podem ser usados. Então, a própria fé é o que a gente chama do todo-mente universo mental. Então, nada que possa existir, você primeiro não tem que pensar, você primeiro não tem que estar no astral. A fé é isso, é o firme fundamento de algo que ainda não existe. É a certeza de algo que você vai ter. É a crença naquilo, é acreditar. É criar nesse mundo material e coagular um mundo material. É esse o trabalho. Entendeu? Então, assim, o cristianismo, ou seja, o que é qualquer religião, ele será muito bem-vindo no estudo da magia. E eu mesmo já me deparei com isso. Então, a minha história toda é cristã. Inclusive, Eliphas Levi, ele é cristão. Muitas Uhum. pessoas reclamam disso. Ah, Eliphas Levi fala muito de Deus, fala muito de Jesus. Cara, era cristão. É o fundamento que ele teve, a criação que ele teve. Então, tudo isso é óbvio que vai impactar na investigação dele da vida e tudo que ele vai trazer. Então, assim, de forma alguma, quem for cristão, do cristianismo, ele está impedido de estudar o misticismo. É lógico, tem coisas que convêm e coisas que não convêm. Se tiver algum assunto ali que você ainda não acredita ou que você acha que não é legal, Ainda não vivenciou, né? não tem problema nenhum. É um tema aí, reencarnação. E aí, salvação e reencarnação? Quer acreditar em salvação? Show. Se você fizer bem à humanidade, acreditando na reencarnação, Gabriel,
Continua que eu já volto. Eu vou na neném e já volto. Vai lá. Tá? É assim, pode continuar. Tudo bem. Então, se você for cristão e acredita na salvação, se você fizer bem para o próximo e seguir todo esse princípio, isso vai ser bom porque você vai ser salvo. Se você acreditar na reencarnação, você já tem essa mesma obrigação de fazer o bem para o próximo e seguir esses princípios. Então, assim, mesmo o cristianismo ou diversas outras religiões podem estudar diversos assuntos. Eu sei que o dogma ritual da automagia, principalmente esse livro muito específico, que geralmente vem essa capa, assusta todo mundo. Mas o Baphomet que está aqui na frente, inclusive, ele coloca muito bem fundamentado que a figura de Baphomet, a figura da esfinge lá no Egito, tudo isso é justamente para espantar os curiosos. Não é de interessante da ordem de iniciações, dos colégios mágicos, dos grandes iniciados, dos buscadores, atrair simplesmente curiosos. Geralmente, pessoas que devem estudar ali a magia, estão buscando esse conhecimento, digamos assim, mais sutil, os iniciados, eles só passam de boca para ouvir. Então, no próprio livro da O Caibalion, fala muito sobre isso. Então, é uma chama que foi guardada, mantida de séculos em séculos, nessa escura caverna, nesse templo sagrado, pelo puro ministro do amor. Então, existem pessoas guardando esse conhecimento, essa sabedoria, vamos dizer assim, oculta, porém, ela só é passada de boca para ouvido. Então, não é qualquer um que pode ter acesso. Não por um sentido de discriminação, mas realmente, às vezes, a pessoa não está preparada. Então, um exemplo prático aqui, muitas pessoas quando vêm me perguntar pessoalmente sobre participar de ordem, ou como é que funciona algum tipo de caminho iniciático, esse tipo de coisa. A realidade da mãe que quer continuar. Tá certo, tá certo. E aí eu estou falando aqui sobre a questão da pessoa querer buscar esse caminho não ser tão fácil, ser algo fechado, protegido. Então é protegido pelo amor. Então é algo que a gente deve cuidar, não deve profanar. Isso também está no princípio cristão. Não jogue pérolas aos porcos. Se você der Sim, uma arma a uma criança, o que vai acontecer? Ela vai se ferir. Não faz sentido. Então, por esse motivo, esses conhecimentos são mantidos guardados, são mantidos zelados, vamos dizer assim, para somente aquele que bate que a porta se abre. Aquele que até porque eles não vão entender se não estiver preparado. Não vai, sabe? Por isso que fala para não jogar pérolas aos porcos, porque é muito distante, não é uma busca material, porque o ser humano é ensinado a buscar materialmente, isso não é uma busca material, é o eu divino desperto. Exatamente. Então, esse conhecimento ele é preservado por esse motivo. Então, assim como uma pessoa tem que fazer um vestibular para entrar numa faculdade, isso para o pessoal aí que não é de ordem para entender como é que funciona. Então, assim como você tem que estar preparado, ter uma consciência virada, entrar para uma faculdade, para você passar por um concurso público, exige uma prova, exige uma preparação, é justamente por causa disso, para você tem que se transformar em outro ser para estar ali. A iniciação é exatamente isso. Você vai se transformando a cada iniciação que passa. Não tem jeito. Sim, Certo? Tá dormindo certo? ela? Ela não tá dormindo, ela tá mamando. É a vida. E é só sair da cama, ela é grudada. Ela vê meu clone grudada. Literalmente. Agora ela vai ficar com o meu menino, mas por enquanto. Você quer começar na carta do. Vamos começar no 19, né? Vamos passar, como eu disse, lá no canal tem todos os Vai lá, Pietro. capítulos, Pega ela tá? aqui, Mas aqui. vamos repassar aqui para a gente estar finalizando esse vídeo, tá bom? A carta 19, ela é a carta do Sol. Do sol. No deck aqui. Já ajudou.
A carta do Sol, pessoal. Então, vamos recapitular aqui também, vendo agora, nesse momento, são 9 cartas do tarô, ok? Que narra a jornada iniciada. É a perspectiva que a gente está colocando aqui. Estou colocando aqui também. Então, a gente começou aqui seguindo pelo Hiperlevino Ares, pelo Golfo, vai seguindo ali toda essa jornada, tá? Então, a gente está falando agora do Sol de uma pessoa meio que preparada, porque já está chegando no Arcano 21. Então, o Sol é o quê? É meio que o rei, é o que brilha, é o cara que ilumina. Ele já não está sendo ali um mago preparado, trabalhando Só na me dá aí, Pedro. os elementos. Ele já passou ali da torre, onde a vida dele desmoronou, ele precisa reconstruir aquilo tudo. Então, toda essa fase ali do iniciado, ele Me já dá ela. passou. A parte ali do 9, onde eles têm um acolhimento, então, do eremita. Então, todas essas fases do iniciado a gente já passou. Então, chegando no 9, a gente está falando do Sol, que é um simbolismo altamente conhecido na sociedade. O Sol ele tem um símbolo desde os antigos que o adoravam, né? Ainda tem comunidades que adoram o Sol, tem o seu significado, é a vida. Então, quando o Sol nasce de manhã, a vida nasce junto com ele. Olha que coisa linda. Está com sono e quer ficar Ela acordada. estava dormindo, mas ela quer ficar. Ela não fica lá sem eu, não. É. Voltei com tudo, Gabriel. Tá bom. Então, só para a gente falar um pouco do Sol, é nesse sentido, pessoal. Então, quem está tirando a carta do tarô, por exemplo, e vai experimentar, e eu indico muito isso, a pessoa se conhecer através do oráculo do tarô, eu sempre faço isso de um ano para o outro, eu tiro as minhas cartas do ano, vamos dizer assim. Quando sai carta da fortuna, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando sai a torre, eu já fico preocupado. Por que eu tô precisando O que vai deixar de acontecer? vez para Saiu trás? morte, deu ruim, vou perder algo, vou ter que abrir mão de alguma coisa. Mas, enfim, o Sol é o recado do brilhar. É a força ativa. É aquilo que está se expandindo. Então, retrata esse momento do mago, aonde ele tem essa certa responsabilidade, que a gente já passou lá pela justiça, a espada, que é as armas mágicas, tudo isso. Então, o Sol, a gente já está falando meio que de uma autoridade. Tá? Então, vamos ler aqui algumas coisas que ele também coloca no livro. Os antigos adoravam o Sol sob uma forma de pedra preta. O que significa essa pedra e como ela podia ser a imagem mais brilhante do astro? Então, aqui é só uma analogia que ele começa a fazer entre o Sol e justamente aquele assunto da pedra filosofal. E aí ele continua: jamais um homem com preconceitos poderá chegar a ser rei da natureza e mestre entre as limitações. A pedra filosofal é assim necessária, mas como encontrá-la? Hermes já nos disse na tábua de esmeralda. É necessário separar o sutil do espesso, com grande cuidado e atenção. Então, o que Milton Levi está falando? Que nessa fase aqui, o alquimista ele já começa a trabalhar na busca dessa pedra filosofal. E para essa busca da pedra filosofal, ele deixa bem claro: jamais um homem com preconceito poderá chegar a ser rei. Isso é E muito ele forte. finaliza o livro falando isso, né? Isso é muito forte, pessoal. Porque quando a gente estuda a figura do rei, monarquia, o rei, não é que ele está acima do seu estudo. É porque ele está investido até com uma autoridade divina sobre ele. Existe um simbolismo tão forte no rei, que isso pesa no ombro dele. Então, é ele que direciona o destino de uma nação. Olha a responsabilidade do monarca nesse sentido. Por isso que na antiguidade, um rei ele só poderia ser coroado, além não digo antiguidade, a gente ainda vive em época de monarquia. Então, a Igreja Católica tem todo um ritual para ter essa passagem da coroa. Então, existe esse símbolo tão forte que, quando iniciados, que começa a trabalhar a meditação, para trabalhar essa pedra filosofal, ele está nesse estágio do Sol, ele tem que se desfazer desse preconceito. E é aquele lance que a gente começou a conversar.
Como é que a gente vai aproximar os cristãos para estudar o misticismo na escola iniciática, se a gente mesmo pega eles e caracteriza eles nessa casca. Ah, vocês seguem uma religião, eu sou superior, vocês acreditam no Deus que não sei o quê. Não é esse caminho. O caminho é deixar sempre a porta aberta para a pessoa entrar, tirar as dúvidas, auxiliar. Quantas pessoas, às vezes, me perguntam pessoalmente, pô, Gabriel, mas por que você faz isso? O que você pensa sobre isso? Pô, e a religião? E é uma conversa que tem que ser porque a pessoa está com sede, ela quer saber. E eu acho que todo mundo já passou dessa fase. Quando você começa a estudar um misticismo, é um caminho sem volta. Porque tu Sem começa a volta. descobrir tanta coisa, e tu entra naquela frase, eu sei que nada sei. E realmente, porque tem tanta coisa que quanto mais tu estuda, mais tu sabe que não sabe de nada. Mas eu dou sempre um conselho. Procura saber quem é você para você entender qual que é a sua missão e propósito. Porque você não, senão você se perde nesse mundo. Assim, porque é muita informação e você tem que saber filtrar o que é seu de fato. Exatamente. E por isso que esse símbolo do Sol ele é diferente da Lua. A Lua ela reflete uma luz que recebe. O Sol ele emite essa radiação. Então, lá no início, quando a gente começou a falar sobre o dogma ritual da magia, a gente não pode iniciar o primeiro passo sem o princípio hermético ou iniciático. Conheça a ti mesmo. Sem isso, você nem começa. Porque você não tem Sim. como ter uma vontade se você nem conhece a sua vontade. E, obviamente, a verdadeira vontade. Então, é por isso que a gente tem, lógico, a tecnologia ajuda muito na disseminação de informação, essas coisas, mas você cansa de ver vários cursos online de invocar daimon, de trabalho de riquezas, não é esse o propósito. Não é assim que funcionam as coisas. A natureza ela não dá salto. Então, a pessoa nem se conhece a si mesma, quer invocar um daimon para fazer alguma coisa. Se eu sou o daimon, eu falo, meu irmão, quem é você? Pelo amor de Deus. E quem é Aonde esse Deus? você vai? Você Apresenta vai quem é se enrolar. você? Qual é o seu nome? Quem eu respondo? E aí, o mago, como é que vai ficar? Sem essa estrutura que a gente mencionou até agora. Sem lá a carta do mago, conhecendo os elementos, todas as ferramentas da magia, sem a autoridade da justiça, sem o momento do acolhimento. Como é que ele vai descobrir quem é ele se ele não passou pelo processo? O processo faz parte da natureza, nada se desperdiça. Sem ele ter vivido a noite escura da alma. Exatamente. Ele não vai conseguir, infelizmente. Isso faz parte da jornada. Sim. Tem uma historinha que eu acho bem bacana, e eu não sei se é desenho, mas, enfim, é um rapaz que encontrou Deus e queria que ver o pôr do sol. Aí a divindade fala, não tem problema, daqui a 40 minutos, vai ser 6 horas, você vai poder ver o pôr do sol. Aí ele, não, mas eu quero ver o pôr do sol agora. Aí ele, mas eu sou a divindade. Se eu mesmo quebrar as regras, como é que eu mesmo serei a divindade disso tudo? Então, o ser humano ele está sempre querendo o para ontem, está sempre querendo agora, está sempre querendo o para já. E acaba sendo escravo da sua vontade. Então, muitas pessoas acham que livre-arbítrio é fazer o que quiser, a hora que quiser, tudo que quiser, da forma que quiser. Toda escolha tem um preço. Todo efeito tem uma causa. E ele trata também nesse livro. A maioria das doenças são causadas de coisas anteriores. É angústia, inveja, a má alimentação, o mundo material. Então, tudo tem uma causa. E o cara, geralmente o ser humano, ele quer sempre pular etapas. Ele quer sempre ir para onde? E as pessoas gostam de pular a etapa pelo seguinte fato de querer acompanhar a manada, sem saber quem que é. Ela sempre está atrás de um padrão. Ela sempre está buscando o padrão. A Essa é a sua gente, própria identidade. exatamente, ela nunca sabe quem ela é. A gente percebe isso com a era digital, os influencers, as pessoas se perdem muito fácil. Elas sempre estão em busca de algo externo e esquece que tudo que ela precisa está dentro dela. Porque eu costumo falar, toda busca encerra dentro de si mesmo. Exatamente. E
E não tem como muito fugir disso, pessoal. Que por mais que a gente está falando um pouco de filosofia e de misticismo, quando a gente está falando de Elifas Levi, que é a magia cerimonial, a gente está falando essencialmente de processo. Então, para você fazer um ritual de cerimônia, vamos botar em um RMP, que é o ritual menor de pentagrama, que todo mundo conhece, é amplamente divulgado. Então, para você fazer um ritual menor de pentagrama, você precisa se preparar. Você precisa saber o nome dos anjos, quadrantes, tudinho bonitinho. Então, você não pode fazer de qualquer forma. Se você fizer suas armas mágicas, tem o dia, o horário, o material ideal, tem a preparação, tem o tempo da preparação. Então, é ali você trabalhando no material, você fazendo as suas próprias armas mágicas. Então, tudo isso, desde lá da cerimônia, da magia, do ritual, e é importante o processo. E tudo está desde o início. É o beabá que muitas pessoas deixam de lado. É fundamental o processo, não tem como fugir dele. O Edu Nunes Corrêa falou aqui, né? As pessoas querem viver o extraordinário do processo, mas não sabem valorizar a jornada e suas lições. Não tem como você pular o processo, porque no processo que revela o seu caráter, revela quem você é, que vai te levar realmente e vai te manter no próximo nível. O aluno ele só repete de ano porque ele não aprendeu o que ele tinha que aprender. Exatamente, não tem como. Então, assim, e aí a gente vai para a vida prática, vamos tirar um pouco da magia. Então, pô, se eu quero ser promovido no trabalho, eu tenho que criar condições para isso. Tenho que me capacitar para isso, tenho que me diferenciar dos outros colaboradores. E aí é o que a gente fala de massa. Então, a maioria vai apontar o dedo e falar: que isso, cara? Está fazendo uma hora extra, está fazendo mais do que o seu dever, está fazendo mais do que isso. Só se destaca, pessoal, aquele que faz mais. Não, Óbvio e que é bíblico, né? não O tem outra servo. saída. Não tem outra. Ou tu mais ser rico, ou tu tenta ser. Ou o caminho do meio ali, vamos dizer, que é você fazendo coisa errada. Também tem como. Mas, assim, é a única possibilidade. Deus te dá as cartas na mão na vida, não adianta tu reclamar delas. No jogo de poker, você pega a carta na mão, não adianta tu reclamar. Tem que jogar com aquilo ali. Você tem que se esforçar com aquilo ali. Então, é a mesma coisa. Você tem sua própria empresa, não adianta você não planejar, não se organizar para a empresa não crescer. Se você deixar qualquer carro desgovernado, ele vai para qualquer lugar. Você tem que saber o direcionamento, o planejamento de 5, 3 anos, para onde você quer chegar, qual marca que você quer construir, qual público você quer atingir. Sem isso, você não consegue. Então, tudo tem um processo. A diferença do místico, e isso eu falo muito para quem está querendo entrar nessa jornada, é isso. Está preparado para Vou sair colocar ela na cama e volto. tá lá. Você está preparado para sair da plateia da vida e assumir a responsabilidade da vida, ou seja, estar no palco. Essa é a diferença do místico, do iniciado. A gente ganha as ferramentas, compreende as leis que regem o universo e consegue utilizar isso ao na nossa vida. E, em última instância, isso tem que impactar positivamente a comunidade, os nossos irmãos e a evolução da humanidade. Não tem jeito. Tá? E seguindo aqui ainda o estudo do capítulo 19, pessoal, Eliphas Levi também vai falar um pouco sobre a razão e a fé. Tá? Eliphas Levi ele é muito ele é muito teórico nesse sentido, tá? Ele é muito científico, vamos dizer assim. Ele fala muito de ciência, ele fala muito de razão. Então, nessa parte do Sol também, ele está falando sobre as verdades que o iniciado ele tem que compreender. Uma dessas verdades é que existe um equilíbrio, que deve existir um equilíbrio da razão e da fé. Então, aqui no livro tem uma parte que ele fala assim: tal é o sentido das duas colunas do Templo de Salomão, das quais se chamam de Aquino e Boaz. Todo mundo conhece aí na simbologia maçônica, acredito eu. Uma branca e uma negra. Em outras ordens também usam uma branca e uma negra. São distintas, estão separadas em aparência, são contrárias. Porém, suas forças cegas podem destruí-la. E se aproximar demais, o tempo se rói. Então, o que Eliphas Levi está dizendo? E é uma verdade que todo iniciado ele deve conviver. A sua vida, geralmente, ele vai ter sua polaridade. Você tem que entrar pela razão e pela fé. É muito bom, eu não sei se alguém já conheceu, uma pessoa que é muito sonhadora. É muito do signo ali do ar, né? A pessoa planeja, a pessoa fala que vai fazer, a pessoa mas não faz nada.
Então, você só pensar, só viver no astral, sem construir, também não adianta. E tem outras que só fica muito no material, esperando algo acontecer. Ah, alguma oportunidade vai vir, alguma coisa vai acontecer. Então, todo iniciado ele tem que compreender que na vida existe uma lei hermética, inclusive, que é da polaridade. E você tem que buscar o equilíbrio entre elas, entre a razão, a fé, a ciência e a religião. Quem é da Ordem Rosa Cruz, e aí eu falo da morte, que eu conheço um pouco mais, sabe o quanto essa ordem ela visa muito estudar a ciência, Sim. apesar do seu conhecimento muito milenar. É isso, é o equilíbrio. Você pode ser místico, você pode acreditar em algo que ainda a ciência não prova, mas nada impede da ciência estar junto ali das suas crenças da religião, para justamente afastar um pouco o fanatismo, a maravilha, tudo acontece por acaso, ou tudo literalmente é responsabilidade de Deus ou do demônio e tal. E aí quando a gente fala tal a responsabilidade é mais sua do que algo, aí a pessoa se espanta um pouco. É, a pessoa, eu acredito que a ordem, ela caminha junto com o autoconhecimento. Quando a pessoa começa a conhecer a si própria, ela começa a caminhar verdadeiramente. Quando você estava falando das duas colunas, a gente volta lá na carta 2 da sacerdotisa. Que a pessoa veio tranquilamente. O iniciado já debateu lá. Já, né? Isso que eu falo, aqui na reta do Sol, do 19, 20, 21, a gente já está falando já de um ser meio que já chegando na última carta, que é o mundo, é a contemplação, é o cara que, teoricamente, já se tornou o divino. Se vocês conseguirem lembrar, lá na capital de Washington, tem uma pintura muito bonita, tá? Vários deuses do Olimpo, e o Washington lá no meio, inclusive fazendo o sinal do coágula e de soro, e sentado. E o nome da pintura é a Apoteose de Washington. Todo mundo sabe que ninguém tem Washington como um deus, nada do tipo. Ele era maçom e existe uma simbologia nisso. A simbologia é essa. É a jornada do iniciado que chegou na última carta, que é o mundo, é a realização. Ele entendeu como funciona a natureza, entendeu como funcionam todas as coisas, entendeu? Sim. Carta 19, vamos para 20. Mas você viu que também aqui termina, a 21 é do mundo e ele termina com louco, né? Sim, sim, sim. No meu, ele termina com um resumo, tá? Uhum. Não É um resumo geral, né? No ritual, você fala. tanto no dogma quanto Quando o no ritual. Uhum. o 20, o 20 é qual carta aí, seu? O 20 é o julgamento. Certo. É, eu tô com Rider-Waite. O 21, mundo, É o mundo e o o louco. 22, festa. O zero é o louco. É 21. O fogo, acho que eu estou aqui no resumo, acho não, né? Eu estou no resumo do dogma. Uhum. Deixa eu ver aqui, tô chegando aqui. Segurar por duas maneiras. Uhum. A introdução. Eu já estava lá no outro. Meu computador tá de boa. Quer começar no 20? No 20 o tarô já tá aqui. Tá, 20 é o julgamento. A gente pode falar um pouco sobre o tarô, que vai falar uma parte justamente para chamar a atenção de uma responsabilidade e tal. Então, quem joga tarô é importante conhecer um pouco sobre a simbologia. Vai falar sobre um comunicar e chamar, tá? Então, se você estiver jogando tarô e essa carta sair, é algo que precisa ser comunicado. É um chamado que você pode ter.
fala também um pouco sobre a polaridade, então você vê que normalmente ele tem o pai, a mãe e o ser saindo. Então tem várias simbologias no sentido do tarô que é bacana. Deixar sair para fora, né, o antigo eu e renascer quem és de verdade. Exatamente. Na verdade, o Elie Cornelius aqui, ele vai falar um pouco, como eu disse, que os assuntos agora ele fica realmente um pouco mais mágico e eu diria até um pouco mais secreto. Porque a partir Uhum. desse momento ele já vai falar um pouco das realizações do que o mago ele já pode fazer com tudo que ele está construindo até então. Então aqui, por exemplo, aí tem uma parte que ele já vai começar a conversar com a gente, porque esse capítulo, se eu não me engano, ele vai falar da medicina universal, o meu também está assim. Uhum. Então ele vai falar assim, a maior parte das enfermidades físicas procede de nossas enfermidades morais, segundo o dogma mágica única universal, e em razão da lei das analogias. Ou seja, aquele papo que a gente teve antes. Muitas pessoas carregam mágoas dentro de vocês, da pessoa, carrega aquilo a vida inteira, mágoa do pai, da mãe, de uma situação, seja o que for, e acha que isso não vai ser pago por ela mesma. Porque essa mágoa não está na pessoa, está nela. E Sim, isso, ela vai pagar um preço. Isso vai ter uma certa consequência nela. Tem um livro que eu li que fala sobre um livro aleatório, nada de magia, mas eu achei bacana porque fala sobre cavaleiro, coisas nesse sentido. Só que tem uma passagem muito bacana que está a mãe e o filho, camponês, né, passando por algum local, e um homem insulta a mulher, tal, a mulher perdoa, conversa com ele, meio que nada a ver, e continua seguindo. E aí chega um filho e pergunta, mãe, mas você não vai fazer nada? Questionando a mãe, não ficou triste, não vai fazer nada? E a mãe fala, você ainda está carregando esse homem com você? Ou seja, a mulher já tinha passado, foi uma simples situação na vida dela. Mas a criança ali com ela ficou carregando aquele homem na cabeça dela, na cabeça, e afligindo aquela criança a viagem toda. E a mãe fez uma simples pergunta: você ainda está carregando esse homem com você? E a criança ficou em choque e ela teve um aprendizado ali. Nem tudo na vida não é para a gente ser bobinho, deixar. Não é isso que eu estou falando. É questão que existem certas situações da nossa vida que vão ocorrer e que pode gerar essas enfermidades, essas mágoas. Tem pessoas, dificilmente a sim. gente vai ver um invejoso dizer, a gente sempre encontra a pessoa que se sente invejada. Eu nunca Hum. encontrei uma pessoa dizer, eu sou a pessoa que inveja. A gente sempre conhece, não, eu sou a invejada. Mas independente disso, se a pessoa não observar, quando você está invejando alguém, você para olhar a vida de alguém seguindo. Você E está aí se você... autoanulando. Exatamente. Você está se anulando. Mas a carta do julgamento a gente pode também trazer por que que não há justiça, né? A pessoa ela julga tanto o outro que ela deixa de se ver. E igual a gente está falando da inveja, igual a gente está falando da inveja, a pessoa fala assim, é tipo injusto aquele ter aquilo e eu não ter. E ela não percebe o que que ela planta o tempo inteiro. Só assim ela tá matando a colheita dela. É um princípio básico, muito bom. Se eu deixar de cuidar do meu jardim e ficar olhando o jardim do vizinho vai ser sempre mais bonito. Eu deixei de estar cuidando. Então, assim, para o mago, para o iniciado, a gente nunca tem que entrar nessa questão. Sempre a gente tem que olhar para nós, porque, assim, falar é bom, mas o exemplo arrasta, Aham. certo? É aquela frase, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Exatamente. Então, assim, o iniciado, quando ele está trabalhando lá desde o início, ou seja, a gente tem esse simbolismo de toda a ordem, lá nos nossos amigos maçons, a pedra bruta na pedra polida, na Rosa Cruz, o despertar da rosa, o florescer da rosa, o desabrochar da rosa. Então, toda a simbologia, ela não fala que várias rosas vão estar se brotando, para a gente ficar catucando a rosa dos outros. Não, é a sua rosa. Se Sim, der, o seu perfume espalha. É esse o grande arcano. É a pedra filosofal. Então, assim, tu não vai ver um ouro querendo transformar alguém, aliás, um ferro transformar alguém em ouro.
Isso também acontece muito, né? Muitas pessoas não constroem nada, mas querem dar palpite em pessoas que querem construir alguma coisa. E aí Sim, você vai ainda nessa onda e destrói sua vida acreditando nessas pessoas. Então, assim, por isso que a gente fala, o conheça a ti mesmo, que é o ponto inicial, ele é tão importante que isso é uma pedra fundamental. O mago ele já se respalda em muita coisa na vida. sim. Não tem como caminhar sem se conhecer. Mas é se conhecer mesmo. A gente está falando de se despir, a gente está falando sobre quebrar padrões, até a gente entender por que aconteceu certas situações desagradáveis na vida da gente e aceitar a jornada. A gente compreender que a gente provoca essas situações. A lei do merecimento cabe para todos. O Eduardo Corrêa falou assim: Deus não condena as pessoas no mesmo momento que elas pecam. Assim também, nem todas suas bênçãos vêm de imediato. Então, entendemos que o invejar algo do próximo é anular a sua bênção que logo virá. Sim, Perfeito. é. Sim, 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 sim. E a gente for falar de pecado, eu acho interessante isso, que até os evangélicos, eles têm uma ideia sobre pecado. Até quando você começa a conversar com a pessoa que ela se converteu há pouco tempo, ela fala assim, todos nós somos pecadores. É, a gente peca o tempo todo. E como que a gente vai falar sobre pecado? Pecado é algo que a gente tem o hábito que domina a gente. A gente sempre vai estar pecando, mas o que te domina? O que que se torna, o que que acaba te atraindo, que você deixa de fazer o que você tem que fazer, que fica mais forte do que a sua obrigação consigo mesmo. Isso é um pecado. Nada é um vício. O pecado é um vício constante que te faz te perder de si mesmo. Essa é, eu acho que é a explicação mais lógica para você começar a se aceitar. Porque as pessoas dentro de sistemas, de religiões, elas colocam um patamar tão alto de santidade ou para você alcançar que você nunca chega àquele patamar. Por que que eles apregou Jesus da forma que eles apregou dentro dos sistemas religiosos? Ou até mesmo os santos, né? Os santos, orixás e tudo. Para as pessoas nunca conseguir chegar. Que elas sempre estão procurando uma aprovação. E é só quando. É isso mesmo, Jovino. O pecado é você sair da sua essência. E a gente só conhece a nossa essência quando a gente se liberta da necessidade da aprovação, da validação do outro. É onde que o julgamento cai de vez. Perfeito. Então, nesse sentido que a gente fala sobre esse impacto desse estudo na vida da pessoa, de observar essas coisas. Invejar, mágoa, são estados mentais que podem gerar doenças, coisas que agravam a sua vida, ou não doença, mas você invejar o próximo, você não se movimentar, se separar, e assim vai desencadeando sérias consequências nisso. Tem uma citação também que eu separei aqui, bem bacana. A mudança atesta um movimento. E o movimento só revela a vida. Até o cadáver não se decompôs, né? Entraria em decomposição, se fosse morto, se todas as matérias que formava ele não tivessem vida. O que ele vai ver? Até o morto não está parado. Existe vida nele ali. Na natureza nada se desperdiça, tudo se transforma, tudo está em movimento. Então, qual é a lição para o iniciado nesse sentido, quando a gente fala de ritual, cerimônia, vida iniciática? Também sair desse estado de conforto, de parada, de não progredir, não buscar novas coisas, novos desafios. Isso faz parte da vida. Se você virar uma pessoa muito acomodada, você acaba travando o seu próprio processo. Eu mesmo já passei por isso. Então, não fazia atividade, não fazia nada, só ficava em casa. A gente tem Netflix hoje, videogame, celular, tudo. Você acaba não fazendo atividade física. Chega uma hora que o seu corpo cobra.
Não aguenta. Você vai subir uma escada, tu já sente, parece que subiu 18 metros. Então, assim, naturalmente, a natureza ela te fala que você não deve ficar parado. Você deve procurar sempre o aperfeiçoamento. Essa é a verdade. É a evolução. A natureza, tudo está evoluindo, tudo está progredindo ali para uma perfeição. Até no silêncio Deus fala. Até o silêncio tem movimento. Até no silêncio tem movimento. Então, você A- não vai encontrar nada na natureza que é parado. Então, o princípio quem é hermético é isso. O que eu vejo na natureza, eu replico na minha vida. Se nada na natureza está parado, por que minha vida vai estar parada? Por que eu não estou estudando mais? Por que eu não estou explorando novas coisas? Novos tipos de amigos, novas experiências? Por que eu não estou me permitindo fazer isso? Porque até através dessas experiências, você vai descobrir também quem você é. Às vezes você vai Uhum. descobrir uma habilidade nova, uma forma nova de encarar a vida, de ver a vida. Então, você só atravessa a porta se você bater, se você tiver movimento, se você tiver coragem de dar esse primeiro passo. Então, esse é um ponto também muito importante para quem é iniciado. É a responsabilidade de estar sempre em movimento. Mas eu acredito, eu tiro por mim, né? Quando a gente começa a falar assim, não, agora eu vou ficar. Você chega no ponto de estagnação, acontece algo e você movimenta. Não permita que você deixe esperar algo acontecer para você movimentar, porque é mais tenso. É o que fala, outros se movimentam, a natureza te empurra. Exatamente. Parado, você não vai ficar. Parado você não vai ficar. Gente, na hora que a gente compra esse ring light, ele tá tão legal, aí depois ele começa a ficar assim broxa. Ele começa a ficar. Não, só a paciência, mas tá tudo bem. Então, assim, o Eli Ferdinand está tratando aqui de justamente essa questão da pessoa saber mesmo a sua verdadeira vontade. Por quê? Pessoal, a gente está falando, apesar de a gente trazer muito no mundo prático, a gente está falando aqui de magia cerimonial ainda. Então, é aquele papo que a gente sempre falou. O cara vai querer trabalhar com energias da natureza, evocações, seja o que for, trabalhar com adivinhação, oráculo, essas coisas. Se o cara não tiver um posicionamento muito forte, saber realmente quem ele se confunde. Ele tem a Sim, embriaguez astral, são sérias consequências que podem vir. E geralmente as pessoas não falam sobre isso. Ah, não estuda magia porque é perigoso. Como assim? O que é perigoso? O que pode acontecer? Então, a gente também já bateu sobre esse assunto, se eu não me engano, mas eu alerto aqui. O que é embriaguez astral? Quando você está estudando esses assuntos, está meditando, fazendo iniciações, assim como você está na sua religião, você rompe um véu aonde você fica sensível a essas forças, ao que a gente chama de astral. Uma vez que você está sensível àquilo, tanto o local fica sensível à sua atuação, como você também fica sensível à atuação do seu tá local. aberto. É esse embriaguez astral. Então, em última instância, para vocês terem noção, pessoas que mexem muito com essas magias cerimoniais de evocações, ela começa a ver vulto, tendo sensação de paranoia, de pessoas perseguindo ela, não consegue dormir, não tem um sono equilibrado. Por quê? Porque esses reflexos astrais, e aí a gente pode falar de crença mesmo, ou por fantasma, demônio, seja o que for. Essa, essa essa manta astral, ela começa a influenciar a pessoa dessa forma, tirando o sono, e aí chamam de obsessores, pode chamar de qualquer nome, cada linha de pensamento vai ter alguma coisa. O alerta é o seguinte, você está estudando alta magia, evocação, esse tipo de coisa, sim, você vai estar mexendo com o astral, é inevitável. Se resguarda. Aqui não é um lugar de brincadeira. É porque, Exatamente. assim, geralmente, pessoas, quando elas vêm de religião afro, elas são mais disciplinadas. Mas as pessoas dentro dos evangélicos mesmo, eles não têm essa disciplina porque tem muito aquela ideologia que agora é livre e elas não conseguem ter essa disciplina. E é onde que se enrola. Mas quando a pessoa começa a ter a disciplina e começa a seguir direitinho, você vive outro nível espiritual.
outro nível. Aí você consegue ver os véus, né, rasgados diante de você. Mas para isso precisa de muita renúncia. Tem pouquíssimas pessoas que se dispõem a viver esse caminho. Até o Eduardo Corrêa falou que até os judeus fazem oração em movimento para suas orações chegarem ao trono em movimento. Isso tem significado. A Merkava se impulsionar através delas. Merkabah, né? Exatamente. Então, você vai ver esse comportamento em diversas culturas e tradições. Isso não é nada nosso, inventado, nada do tipo. Tudo que o iniciado estuda, ele é um caldeirão de conhecimento. Por isso que eu gosto muito do misticismo, do caminho iniciado. Porque bebe de diversas fontes sem preconceito nenhum. Não. Se O tiver de preconceito te conhecimento, trava. o que tiver de conhecimento, bota aqui dentro. E o que servir Uhum. também. O que servir tá tudo ok. Entendeu? Tem coisa até que a gente não consegue provar. Atlântida, a gente vai embora. Se deixar, a gente vai embora. E isso é legal, porque você explora coisas diferentes, ideias diferentes. E aí tem coisas que você, pô, isso aqui não é muito. Pô, vou para esse caminho. E quem sabe um dia revisite esse tema e assim sucessivamente. Sim. Finalizou? Uma coisa. Basicamente o que ele faz Levi vai falar nesse capítulo, e aí a gente vai lá para o ritual, ele vai falar um pouco sobre a questão dos milagres, né? E aí é o que eu falo, que é um assunto um pouquinho mais delicado, no sentido de ele fazer Levi, ele já começa a falar que realmente quem é iniciado, ele já tem umas certas, como eu vou dizer, uns certos domínios tão grandes da natureza que muitas pessoas vão chamar isso de milagre. E aí tem um trecho muito forte que ele fala assim: dar prova da ciência aos que duvidam da própria ciência é iniciar um indigno, é profanar o ouro do santuário, é merecer a excomunhão dos sábios e a morte dos reveladores. Porque Eliphas Levi, como eu disse, nesses últimos capítulos, ele já vai deixar bem claro que, de fato, quem é os iniciados aí, bem a fundo nos mistérios, conseguem fazer coisas que, aos olhos do profano, são milagres. Exemplo, o dom da profecia. Então, você conseguir antecipar certas coisas através de causa, de efeitos, você prevê isso, ter uma certa adivinhação, ou seja, ser divino, e aí ele já começa a colocar o iniciado realmente nesse patamar de algo à parte do ser humano. O ser humano já se tornou de fato divino. Então, ele fala que a pessoa consegue fazer adivinhações, a pessoa consegue ter o dom da profecia, tem processos para você fazer certas ressurreições, porque ele diz que a morte, no momento ali, é uma letargia, mas há certas coisas que o iniciado pode fazer. E aí eu já não vou entrar muito nesse assunto, porque realmente exige um estudo muito mais focado, e é o que ele mesmo coloca aqui. Muitas pessoas que vão ouvir vão acabar duvidar, achando que é historinha. Então, assim, não cabe ao círculo dos iniciados provarem os milagres que sabem. A Isso gente é não vivência. precisa ir muito longe para as pessoas entenderem do que é o poder da mente quando ela se rompe. Os índios dançam para a chuva vir. É o poder que tem. A gente consegue tranquilamente manipular a ordem da natureza. Mas para isso, tem que ter quebrado isso aqui totalmente. Essa E visão. quando ele está falando aqui neste momento, pessoal, a gente tem que lembrar também quando esse livro foi escrito, tá? Então, quando a gente está falando de iniciado desse calibre aqui, de Eliphas Levi, é uma pessoa que dedica a vida inteira para a iniciação, entendeu? Quem estuda ali o Aleister Crowley sabe, o cara comprava uma mansão, fazia ritual de noite, de manhã e fazia loucura. Quem já leu o diário dele? Então, a gente está falando desse nível aqui de iniciado. Hoje, A com pessoa não existe. não tem como a gente ter esse luxo. Entre trabalhar, às vezes, em dois empregos, gerenciar empresas, ter família, tudo, e arrumar um tempo para ficar igual um doido, fazer um ritual dia e noite, Uh-uh. separando o dia de Júpiter, não sei o quê. Então, precisa a gente ter essa maturidade, que a gente está falando de uma realidade
Isso Tu é só imagina, no começo, isso aí a gente tenta viver isso. Eu tentei viver isso aí no começo, é muito doido. exato. Então, tu imagina exatamente isso. Tu imagina a gente, se já, e aí eu digo por mim que é a minha experiência. Se eu já fico tão maravilhado com alguns feitos, coisas interessantes que eu descubro na iniciação, com o ínfimo tempo que eu me dedico, eu fico imaginando esse cara aqui. O que que ele não via, né? Entendeu o Muito. que eu quero dizer? Hoje eu tenho acesso a todos os livros, tudo. Ele não. Era biblioteca, ir atrás, era aquele trabalho mesmo, o cara estudando à noite. Não tinha computador para salvar nada, nada, nada. Era tudo Nada. manual, na cabeça, na vivência. É uma outra história, pessoal. Então, realmente, são coisas que ele coloca ali que a gente fica até um pouco espantado na hora de estudar dos efeitos de quem estudou também o livro Chave dos Grandes Mistérios, ele coloca muitos exemplos, muitas coisas que ele viu, deduz e conversas, evocações, inclusive. Então, assim, são coisas realmente, vamos botar no nível aí milagroso. E aí ele coloca esse assunto muito legal. E, tipo assim, milagroso não significa que não tem nenhum efeito, não tem, aliás, não tem nenhuma causa. O iniciado ele só trabalha com causa, não trabalha com nada surgido do nada. E Uhum. quando ele coloca ali o milagre, o milagroso, é simplesmente para dizer que esse iniciado específico ele já atingiu um ponto divino. Ele já se aproximou muito de Deus, ele já está em uma frequência muito alta aí. Sim, sim. E que dificilmente, com toda a tecnologia, com todas as distrações que há, não sei se a gente conhece pessoas que vai fazer isso, não. E se tem, pessoal, vão ficar muito bem guardados. Porque o iniciado ele não precisa provar que faz. Não. Tem um livro do Raymond Kerner, tem um Encontro Secreto de Roma. Ele tem um encontro secreto, né? O nome tá aí, ele tem uma vivência muito louca lá. E é justamente isso. Ele fala, gente, existe iniciados altamente ainda presentes no nosso mundo. Porém, jamais a gente vai conhecer. E é fato. O cara não vai se provar. Você imagina o cara chegando na televisão, querer provar que pode fazer alguma coisa. Pô, olha que Você loucura. lembra daquela postagem sua? Meu negócio começou na garagem? Tá naquele nível. Você tem que chegar naquele nível para você. Alguém que tá aí estourado. Que existe. É tudo mais fácil. Né? Ai, meu Deus do céu. Ah, mas isso é muito bom. Não, isso é muito. É um assunto que eu gosto bastante. Esses caras estão nesse nível. Existir, existe, mas é igual a gente está falando. Não adianta tentar. Isso é inútil. E nem é papel de um iniciado e nem de um estudante profanar dessa forma o conhecimento dessas pessoas. Está muito distante. E eu não vou muito longe, não, pessoal, porque o que eu vou dizer aqui não é secreto. Tá? Se vocês forem no site e olhar no domínio da vida dos Rosa Cruzes da Morte, você vai ver que lá eles deixam explícito que um dos assuntos é telepatia, é viagem astral. Então a gente está falando de coisa realmente muito fora da curva do que simplesmente a lei da atração. A gente está falando realmente de, vamos dizer assim, poderes mesmo, de coisas milagrosas muito fora da curva que o ser humano é capaz de fazer. E ali, eu já adianto quem não é. Mas o que está ali nem a metade do que se estuda ali dentro. É muito punk, é muita loucura. Não só na Rosa Cruz. Acredito que em todas as ordens tenham algumas coisas aí muito pro altos iniciados e que realmente é um estudo fascinante. Esse universo é o melhor que existe. Só isso. Quiser falar mais algo, a gente passa por 21. Acho que foi. Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal está comentando. O estar aí do exemplo da chuva, o Eduardo, o Edu, né? É. Ele falou, gostei do comentário dos índios. Realmente a dança tem um significado espiritual. Sempre. Os levitas, né? Ele Não com só ele. dança, música. Tem A, um filme recente agora, não sei se você já viu, Pregadores, Predadores, é, Pecadores. O nome do filme é Pecadores, da Warner, bem recente, ganhou várias tá premiações. onde?
na HBO Max. Ah. E o tema do filme é esse, é sobre a transmissão da música negra, tal. Só que ali ele vai falar dessa importância dessa raiz da música negra ali, trabalhar em rituais, essas coisas. Então a mulher fala explicitamente. Existem pessoas que quando cantam rompem o véu e tem coisas que acontecem que a gente não pode explicar ali no filme. Quem é iniciado já pega logo. Então a gente está falando que a música ela é capaz, e a dança também, ou seja, em última instância, o movimento, a vibração, de facilitar o acesso a Quando a essa... gente começa a estudar, a gente sabe que a influência dos planetas dentro das músicas influencia totalmente quem vai ouvir. Isso acontece dentro dos jogos, isso acontece nos desenhos, em tudo. Só que assim, a maioria, como vive nessa engrenagem de entretenimento, pensa que é só entretenimento, mas tudo é criado para amontoar e para arrebanhar um tanto de pessoas. Não existe nada criado do nada, nada é por acaso. Ah, o Ciclano criou aquela música. Não, aquela música tá puxando. A maquiagem, a roupa, tudo, tudo tem tudo é sobre um causa e efeito. Tudo é. Não existe nada do nada. Exatamente. Então, assim, a Lúcia Helena Galvão, que é da Nova Acrópole, ela tem diversas palestras, inclusive sobre o trabalho, ela tem uma que fala assim, não ache que qualquer música que você ouve não tem um preço depois na sua alma. Não ache. Ela fica ressoando. Exatamente. Isso, pessoal, não estou falando de cristão, que não pode participar em festa. Não é disso que eu estou dizendo. Quem é minimamente iniciado, vamos dizer assim, minimamente uma pessoa, quando vai a certos locais, você já sente que está saindo dali de uma outra forma. Você já sente Sim, alguma coisa ali na sua aura e que você precisa se livrar disso. Então, você fica mais sensível a essas coisas. Então, sim, é inevitável ouvir certo tipo de música, de frequência, estar em certo tipo de ambiente, você vai se adaptar àquilo. E aquilo, isso a gente aprende quando é novo. Quando a gente tem um grupinho ali de emo, você se torna emo. Se tem um grupinho de roqueiro, você se torna roqueiro. Você tende sim, a se comportar como os outros. Você tende... Porque na natureza, quando tu bota um copo com água quente e fria, nenhum se torna quente, nem outro se torna fria. Os dois vão buscar o equilíbrio, a harmonia. Então, se você está num local onde tem músicas que falha nesse sentido, não é você que vai levar o local. Entende? Aí na harmonia. a egrégora é muito Sempre você vai maior. ter esse condição. Sim, sim, sim. As pessoas brincam muito com isso. As pessoas pensam que elas bebem sozinhas. Nada é do nada. Existe uma egrégora em cada movimento que é criado, não Com é? certeza. Com certeza. Não brinquem. Mas é outra coisa que a gente não precisa de provar, porque as pessoas, incrivelmente, elas ainda não acreditam nisso, né? Elas acham que é do nada. Acha que tudo não tem preço. Eu não vou muito longe, pessoal. Todos, vamos dizer assim, conhecidos amigos, que sempre fogem, vamos botar cerveja, com um alívio emocional, com um alívio não sei o quê, depois está triste, depois se arrepende. E são séries de comportamentos que vão afetando a sua vida. A gente não está falando de pecado, nada nesse sentido estrito. Está dizendo mesmo na ordem de você, como iniciado, se você toma suas decisões, você não pode deixar um vício tomar essa decisão por você. Então, começa a gerar uma cadeia de coisas, de eventos. Então, você começa ali, você não consegue você se descobrir de como você fica feliz, você vai para a cerveja, aí você não tem mais dinheiro, já começa a estourar o cartão, aí você já começa a ter problema de família. Então, são eventos que vão acontecendo de causas que você mesmo plantou. Beber sozinha. Então, eu faço isso. Tomo meu vinhozinho quietinho, entendeu? Não é ser A- careta, pessoal, mas é você, tipo assim, cara, você está numa festa, você se conhece bem.